O futebol masculino, muitas das vezes, não é tão valorizado nas Olimpíadas. Mas isso é diferente no feminino. Ganhar uma medalha significa a valorização de todo um trabalho e uma geração que luta por seu espaço e leva representatividade para as garotas mais jovens. No episódio de hoje, você vai conhecer mais um pouco do futebol feminino nos Jogos Olímpicos e como a nossa seleção se prepara para tentar conquistar o ouro olímpico pela primeira vez. Esse é o Olympic Curiosity. Apesar da sua longa história, o futebol feminino nos Jogos é um acontecimento relativamente recente, e só em 1996 é que se disputou o primeiro torneio olímpico, ao contrário da versão masculina. Após muitos anos de discriminação, o futebol disputado por mulheres foi admitido pela FIFA nos anos 70. A Organização Mundial que gere o futebol tinha oficializado a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 1991. E foi por isso que começou a campanha para trazer o futebol feminino para os Jogos Olímpicos. Em Barcelona ainda não era possível, mas em 1996 em Atlanta, nos Estados Unidos, a FIFA concordou em realizar a primeira edição do torneio olímpico. Quando em 1995 se disputou a segunda edição do Mundial, já estava confirmada a presença das meninas nos Jogos de Atlanta, utilizando o Mundial como forma de qualificação para os Jogos. Os Estados Unidos, que eram então a maior potência no futebol feminino, viram na possibilidade de incluir a modalidade no rol de provas olímpicas como mais uma oportunidade de conquistar uma medalha. Os Estados Unidos têm grande dominância no futebol feminino nos Jogos Olímpicos. A equipe esteve presente em todas as finais até 2012 e só não levou o ouro em 2000, perdendo para a Noruega. Mas na edição de 2016, no Brasil, pela primeira vez as norte-americanas não disputaram medalhas. Com a seleção americana eliminada e a Noruega fora do torneio, a Alemanha se sagrou a terceira campeã do torneio. Em Tóquio, teremos 12 seleções disputando o ouro olímpico, divididas em 3 grupos. No grupo E, teremos Canadá, Chile, Grã-Bretanha e Japão. No grupo F, temos Brasil, Holanda, Zâmbia e China. Já no grupo G, teremos Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia e Suécia. Os 2 primeiros classificados e os segundos melhores terceiros se classificam ao mata-mata. Os Jogos de Atlanta marcaram a estreia do futebol feminino em Olimpíadas. A seleção brasileira, repleta de veteranas da geração anterior, terminou na 4ª colocação, ficando muito perto do pódio. Com Meg, Marisa, Fanta, Suzy, Cici, Pretinha, Roseli e outras, a equipe deixou a medalha escapar na disputa pelo bronze diante da Noruega, aonde perderam por 2-0. Em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, foi o início da geração mais vitoriosa do futebol feminino. Com Marta, Pretinha, Formiga e Cristiane, tivemos uma campanha fantástica nas Olimpíadas, chegando até a final, onde acabamos perdendo para os Estados Unidos e ficando com a prata. Vale lembrar que o Brasil tem a maior artilheira no futebol feminino da história das Olimpíadas. Cristiane tem no total 14 gols com a camisa amarelinha. Com certeza, um dos maiores destaques dessas Olimpíadas pela seleção brasileira feminina será a Formiga, que ao entrar em campo hoje contra a China, completou 7 edições de Olimpíadas. A jogadora, além disso, desde que a modalidade passou a fazer parte dos Jogos em Atlanta, ela esteve presente em todas as edições do torneio. Hoje em Tóquio, a seleção feminina chega talvez com a maior torcida e moral dos últimos tempos. Graças à Copa de 2019, pode-se notar um apoio maior dos torcedores brasileiros. Além disso, a seleção chega com grandes chances de mais uma vez
conquistar uma medalha. Quem analisa para a gente as possibilidades da seleção feminina é o comentarista da BSC Esportes, Marcelinho Freitas. Fala pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre as expectativas para a seleção e sobre as jogadoras a se destacarem. O Brasil tem no elenco a 6 vezes melhor do mundo, Marta, e também Formiga desde Atlanta em 96, primeira edição com futebol feminino nas Olimpíadas, a Formiga vem sendo convocada, são 7 edições e 7 convocações. O Brasil tem como melhor resultado uma medalha de prata em 2004 em Atenas e 2008 em Pequim, e jogando em casa nas Olimpíadas do Rio em 2016, ficou com a 4ª colocação. Em 6 edições disputadas, o Brasil disputou pelo menos uma medalha já em 5. Além de Marta e Formiga, o Brasil também conta com Bia Zanerato. Bia Zanerato, atacante do Palmeiras, foi artilheira da primeira fase do Brasileirão Feminino, com 13 gols em 15 jogos, e foi também artilheira brasileira nas Olimpíadas do Rio, com 13 gols. Eu tô aqui na torcida por uma medalha e acredito que o Brasil tenha potencial sim para figurar no lugar mais alto do pódio. E a seleção brasileira estreou hoje com goleada no futebol feminino das Olimpíadas de Tóquio, 5-0 sobre a China, com destaque para Marta, que marcou 2 gols na partida. O próximo jogo do Brasil será no sábado, dia 24, às 8 horas da manhã, contra a Holanda, que é uma das favoritas nestas Olimpíadas. O nosso Olympic Curiosity fica por aqui. A gente se encontra em breve. Tchau! Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Agora a menina já virou mulher. Tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer. Driblando as dificuldades, deixando pra trás. Com orgulho é jogadora e ama o que faz.